Gente, eu não acredito. Estamos com 114 mil novos tamanqueiras e tamanqueiros no canal. Fabrício, coloca efeito sonoro, tá? Pode colocar eu brigando contigo também. Que aqui a gente mostra a realidade. A gente briga muito com o Fabrício através do vídeo. Então, como eu falei pra vocês, eu queria agradecer a todo mundo que chegou aqui no canal, todo mundo que entende português, né? Que teve muita gente do exterior que veio, né? Principalmente o pessoal da Índia e da Rússia. Um beijo pra todo mundo que não vai assistir esse vídeo da Índia e da Rússia, mas considero vocês muito pacas. Enfim, eu falei no vídeo passado que eu ia me mudar e acontece que eu me mudei. Como vocês podem ver, já estou aqui na casa nova. Foi bem estressante, um corre-corre, que quem é adulto e quem vive a vida do pobre sabe como é difícil mudar. E quem é pai solo, porque eu sou pai solo, e é muito difícil fazer as coisas tudo sozinho, porque tudo depende de mim, né? Aí eu vou explicar nesse vídeo por que eu decidi mudar, porque muita gente não me acompanha, e tá tudo bem não me acompanhar, né? Porque às vezes nem eu às vezes quero me acompanhar. Eu entendo que a pessoa não quer me acompanhar, e tanta gente, por exemplo, estranhou e achou que tinha acontecido alguma reviravolta, alguma polêmica e tal, então eu já vou logo esclarecer. Gente, não aconteceu polêmica nenhuma. Tá tudo ok, e eu vou explicar o porquê que eu mudei. Não teve treta, teve nada, gente. Acontece que a vida da pessoa adulta, pai solo, que mora na China, é assim. Meu nome é Edvan Fleury, também conhecido como Embaixador da China, e sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Bora pro vídeo de hoje. Então, eu já moro aqui já faz um tempinho, né? Um tempinho não, muito tempo que eu moro aqui, né? E eu gosto de morar sozinho, porque eu já tenho 3 filhos, né, de 4 patas, são 3 gatos maravilhosos que eu adoro. E eu percebi que eu gosto de morar sozinho. Muito bom morar sozinho, gente, adoro. Aí eu fiz um contrato, eu tava num outro distrito, eu vim pra cá, pra onde eu trabalho. Eu vou andando pro trabalho, é a melhor decisão que eu já fiz na minha vida. E é uma coisa muito comum aqui em Beijing. Na China, né, no geral, né, quando a pessoa muda de trabalho, ela geralmente muda de casa, ela vai morar perto da casa, perto de onde trabalho, às vezes até no dormitório da empresa. Muitas empresas oferecem a opção de dormitório, todo mundo mora no mesmo prédio e tal, enfim. Mais cômodo, porque aqui em Beijing tudo é muito longe, você gasta 1 hora e meia de metrô. Nem de onde? Metrô, gente, muito longe. Aí eu tava morando muito longe, eu tinha que me deslocar, perder muito tempo me deslocando todos os dias pra ir pro trabalho. Aí eu decidi vir morar pra cá mais perto e eu assinei o contrato com uma empresa que eu já trabalhava com ela, eu gostava muito dessa empresa. Só que essa empresa ela é um pouco mais cara porque ela oferece uma série de benefícios que pra gente que é estrangeiro e que não domina o mandarim é muito cômodo. Você paga mais, mas você paga por um serviço que é muito cômodo na sua vida. Então eu vim pra cá, pra essa empresa, porque eu já estava, escolhi. Aí conforme o tempo foi passando, eu fui percebendo que a casa onde eu morava, ela era muito boa. Porque essa empresa, toda vez que uma pessoa sai, um inquilino sai, eles reformam a casa, tiram as coisas que estão velhas, estão desgastadas, então eles trocam tudo. Aí quando você vai para a casa deles, para essa casa, tá tudo limpinho, cheirosinho, pronto realmente para habitar e tem até internet. Então é muito bom, muito conveniente essa parte. Conforme o tempo foi passando, eu percebi que aquela casa era muito quente, porque só tinha uma janela, era uma janelona que iluminava o apartamento inteiro, mas não conseguia iluminar de fato o apartamento inteiro. A cozinha era sempre muito escura, o quarto também era muito escuro, era um ambiente muito escuro. O preço que eu estava pagando aí, anota aí, era 5.900 RMB, puxando aqui pela memória, que dá mais ou menos uns 5.500 reais, aí você converte aí na moeda, coloca aí na calculadora, 5.900 RMB e vê quanto que dá isso em real, mas dá mais ou menos uns 5.500 reais. Todo mês que a gente ia pagar, né? E eu pagava o aluguel de 3 em 3 meses. Aí, outro fator que era ruim naquela casa era o fato de que eu morava em um prédio comercial. Aqui em Beijing, o prédio comercial tem a eletricidade e a água um pouco mais cara, muito mais cara. Então eu estava gastando 3, 4 vezes a mais do que eu costumava gastar com a eletricidade. E na cozinha não tinha gás, era tudo elétrico, o fogão era elétrico, então era um gasto de energia absurdo, até porque de dia eu tinha que ficar ligando as lâmpadas, as luzes, porque na cozinha não tinha luz, e no verão era muito quente, porque só tinha uma entrada de ar, era muito quente, então eu tinha que deixar a porta aberta.
Enfim, tinha todas essas desvantagens. No verão também eu tinha que dormir na sala, porque era impossível dormir no segundo andar, porque o ar-condicionado não chegava no segundo andar, não tinha ar-condicionado, era só um ar-condicionado para refrigerar um apartamento inteiro e, pela lei da física, né, o ar frio não conseguia subir para o segundo andar. Então tinha essas as desvantagens, mas eu adorava apartamento. E quando eu me mudo para um lugar, eu sempre faço questão de assinar um contrato de 2 anos, ou até mais de 2 anos, porque eu odeio me mudar, eu odeio empacotar as coisas, trazer, você se adapta, é um estresse para os gatos. Então, quando eu fui para esse apartamento, eu assinei um contrato só de 1 ano, porque eu ganhei um descontaço, eu ganhei, tipo, mais de 15 mil reais de desconto para morar naquela casa. Aí o preço original do aluguel daquela casa era 6.500. Aí com esses 13 mil aí de desconto que eu ganhei, ficou por esse preço, 5.900 e tal. E é claro que além do valor do aluguel, você paga um depósito. Esse depósito eu já tinha pago há muito tempo, porque eu já uso o serviço dessa empresa há muito tempo. Então, quando você muda de um apartamento dessa empresa para um outro apartamento dessa mesma empresa, você não precisa pagar o depósito. Só que você paga uma coisa chamada taxa de serviço nessa empresa. Essa taxa de serviço geralmente fica em torno de um aluguel. Aí isso varia de agência para agência. Parece que a gente ficava em torno de um mês de aluguel. E eles começaram esse ano a diluir esse valor mensalmente. Então você pagava o valor do aluguel mais essa taxa de serviço. E nessa taxa de serviço, nessa agência, estava incluso toda a manutenção que eu fosse precisar no apartamento, a internet e uma mensarista. Uma moça, uma senhora que ia todo mês, uma vez por mês, limpar a casa. Isso não era suficiente. Não dá de você descancelar, tipo, para ter desconto, você tem que pegar esse serviço, não tem como retirar. Pra mim era ok, muito cômodo, ok. Tinha uma senhora que ia lá e limpava a minha casa, assim. Ela não limpava, ela só passava pano no chão, que era o que elas fazem. E como eu tenho um gato e todo dia eu passo pano na casa, a minha casa, o chão nunca fica muito sujo. Então ela não tinha muito trabalho. Então ela até limpava a minha louça, né? Quando ela vinha, eu até deixava a louça suja, que é pra ela fazer alguma coisa, porque ela tinha que ficar na casa 2 horas. Que era 2 horas que tá no contrato que ela tinha que passar lá limpando. E ela nunca ficava 2 horas, porque eu já peguei várias vezes, eu chegava e eu via que ela não tinha ficado 2 horas. Mas enfim, essa parte de você ter uma empresa que é responsável pela manutenção da casa também é muito boa, porque às vezes, sei lá, um cano estoura, uma lâmpada precisa ser trocada, alguma coisa cai, alguma coisa quebra da casa, algum móvel. É muito bom, muito cômodo, porque eu falava inglês com a pessoa lá com o sistema, tinha um atendimento exclusivo para estrangeiro. E a pessoa ia no mesmo dia. Eu pedi abri uma ordem de serviço e no mesmo dia a pessoa estava lá super organizada, isso não tinha nada que reclamar, só que era mais caro. Aí chegou dezembro esse mês, eu recebi uma notificação de que que eu poderia já renovar o contrato para mais 1 ano. Essa casa estava disponível por mais 1 ano e 10 meses. Porque eu acho que essa casa não pertencia a essa empresa alugava de uma outra pessoa, essa casa tinha um dono, né? Não era da empresa em si. E o contrato do dono era válido por mais 1 ano e 10 meses. E eu podia renovar por mais 1 ano, e aí eu ia pagar o valor integral do aluguel, o valor que realmente era, porque esse descontaço de 13 mil RMB eu tive por causa do negócio de Covid. Aqui o governo ele deu vários incentivos para a indústria de aluguel, né, de imobiliária não quebrasse. Então esse foi um desses motivos de eu estar nesse pacote antigo de Covid ainda, que eu ganhei quando eu me mudei para aquela casa antiga. Aí ia aumentar, ia ficar muito caro, e eu pensei, poxa, eu vou pagar este valor super caro, que vai dar, no final das contas, mais de 7 mil reais somando com a eletricidade, tá? Vocês vão ver a minha gata mianda, porque ela só quer uma casa nova e ela fica com esse comportamento durante uma semana, porque ela fica estranhando o ambiente, então ela fica miando e vocês vão ver ela miando. Não liguem pra ela, tá? Aí eu pensei, nossa, se eu vou pagar esse valor, eu posso pelo menos pagar esse valor numa casa que eu vou me sentir mais confortável no verão. Porque eu já tô cansado de ficar dormindo na sala todo dia no verão, ser muito quente, gastar esse horror de eletricidade. E eu acho que eu posso alugar uma casa aqui perto, talvez até mesmo por essa agência, pelo mesmo valor. Acontece que os imóveis dessa agência que estão aqui tinham pouquíssimas unidades disponíveis e todas as que tinham ou eram muito pequenas ou ficavam também em prédios comerciais, então eu ia trocar, apurar e para mim não compensava porque eu ia ter que pagar um valor da mudança e tal, isso é um estresse desnecessário. E o apartamento é pequeno porque como eu sou um artista, né, sou fotógrafo,
Eu preciso de um espaço para guardar as minhas coisas, meu material de trabalho, da fotografia, as coisas que eu faço arte. E também eu queria um espacinho para poder tirar foto. Como vocês viram, né, a minha evolução, eu comecei a fazer fotos de pessoas na minha casa, na sala da minha casa. Então eu queria um espaço bacana, como vocês podem ver que eu tenho aqui nessa casa, que aqui atrás vai ser a parede onde eu vou fazer as fotos, sessão de fotos dos meus clientes. E eu tava querendo isso. Só que para conseguir esse espaço, o aluguel tava muito caro, porque as casas eram maiores, muito mais caro, eu tava assim meio que desmotivado. Aí eu encontrei um aplicativo por eu mesmo, gente. Eu fui eu mesmo, tipo, não pedi de ninguém ajuda. Eu fui lá consultando, pesquisando nos aplicativos, encontrei um aplicativo de casa. Aí eu comecei a ver casa. Eu vi 27 casas, 27 apartamentos. Isso porque uma mesma casa tinha às vezes 3 ou 4 agentes. Então, quando eu contactava um agente através do aplicativo, eu já pedia para o agente ver a casa que eu queria ver e eu pedia para ele separar mais 4 opções além dessa casa. Então, eu ia ver umas 5 casas com o mesmo agente, que é para ver se tinha alguma coisa diferente. Devido também à pandemia, abriram vários condomínios novos aqui perto. Então, tem muitos apartamentos novíssimos que tem lá 200, 300 apartamentos no mesmo condomínio que tá tudo vago, precisam de pessoas, então esses apartamentos são até baratos e tá tudo mobiliado, ninguém nunca morou, tudo novinho, tá uma delícia esses apartamentos. Só que é um pouquinho mais longe, tipo assim, 5 minutos a mais a pé andando. Aí eu pensei em morar ali, tava muito bom o preço, o condomínio inteiro era muito novo, e uma coisa que pesou na minha decisão para não ir para aquele lugar é que, como era muito novo aquele apartamento, tinha muito barulho ainda de reforma, tinha pessoas mobiliando e tal, então isso ia me deixar encaralhado durante o final de semana, quando eu quisesse acordar até tarde, porque ia ficar com esse barulho de pessoa batendo, sabe? Quem mora em um lugar onde tem reforma sabe o quanto é estressante. Aí eu falei, não vou morar ali. Aí então eu vi outros apartamentos. Aí desses 27 apartamentos eu escolhi 3. Aí tinha a minha primeira opção, segunda e terceira opção. No valor que eu ia pagar, no caso, né? Que eu gostaria de pagar. E pasma, encontrei aluguéis muito mais baratos do que onde eu tava. E com uma casa assim grande, que nem essa aqui que eu tô morando. Então compensava me mudar, por mais que eu não quisesse me mudar. Aí eu encontrei um apartamento. Fechei com a pessoa, com um agente. Aqui em Beijing tem várias formas de você alugar casa. Você pode, de forma mais simples, alugar casa direto com o dono da casa, só que essa é a forma mais simples, porém mais difícil, porque o dono da casa não tá assim, tipo, você não consegue encontrar o dono da casa muito facilmente. Geralmente os donos de casa, eles contratam uma agência para gerenciar tudo isso, porque é muito mais cômodo. Porque tem gente que não... A maioria desses donos de casa, eles não moram mais aqui em Beijing. Eles moram em outras cidades, ou próximos aqui, ou no subúrbio aqui de Beijing, muito longe. Então não é conveniente para a pessoa vir lá do trabalho dela, ou sei lá do que ela está fazendo, só para mostrar a casa. Então eles contratam uma mobiliária, pagam, né, um valor para a imobiliária, e a imobiliária faz todo esse serviço de intermédio entre o locatário e o inquilino. Aí, esse processo aí já varia, porque tem lugar que não cobra taxa de agente, não cobra um mês de aluguel, porque você vai pagar no primeiro mês aqui em Beijing, isso varia também de cidade para cidade. Aqui em Beijing, geralmente, você paga 3 meses de aluguel, mais o depósito, que é um mês de aluguel, que é um valor de segurança para o dono da casa, caso aconteça alguma coisa, você quebre o contrato, você não possa ficar, aí ele tem esse dinheiro para segurar, para reter. Mas se você cumpriu todo o seu contrato que você ficou na casa, ele devolve para você esse valor quase que integral, porque quando você sair, o dono ou a imobiliária vai fiscalizar o apartamento para saber se não houve nenhum dano, aí se houve algum dano, tiver faltando alguma coisa, vai ser descontado esse dinheirinho do depósito. Tem essa forma, você paga os 3 meses de aluguel, mais o depósito, mais a taxa da agência. E essa taxa da agência também varia. Tem lugar que cobra um aluguel inteiro, tem lugar que cobra só 80% do valor do aluguel, tem lugar que cobra 50%, tem lugar que cobra 30%, então varia. Tem um outro esquema, que é o esquema que eu usava, que você não paga uma taxa para o agente, mas você paga uma taxa de serviço, que é quase a mesma coisa no final das contas. Aí você paga os 3 meses, mais um mês de depósito, e mais a taxa de serviço, que geralmente também
é um aluguel. Só que aí, esse taxa de serviço tem aí uns descontos. Se você é um cliente novo, você ganha, sei lá, 30% de desconto no seu primeiro ano. Na agência em que eu tava, eu tinha um descontinho aí, eu acho que de 10% ou 20%, não lembro, nessa taxa de serviço. Então, eu não pagava um aluguel cheio ao ano. Eu pagava, sei lá, tipo, 20% a menos, tinha esse desconto. Aí, porque eu já era um cliente antigo, já estava também há muitos anos usando esse serviço. Escolhi o lugar, fechei com a pessoa. Eu tinha 3 casas que eu tinha quase fechado, deixei ali de stand-by. Aí, quando eu cheguei para fechar, o agente me chamou, uma moça, né, para conversar com o dono da casa. E o dono da casa preferiu não alugar para mim porque ele tinha uma outra proposta de uma outra pessoa que ia pagar o valor integral, porque a casa que eu escolhi, que eu bati o martelo, era uma casa mais antiga, que é nesse condomínio onde eu moro. Esse condomínio, gente, ele é enorme, ele são 4 quarteirões, ele é dividido em 3 etapas. Muito grande esse condomínio, é um labirinto aqui dentro. E era um apartamento super antigo, as coisas estavam caindo a pedaço, estava vazio, não tinha cama, então tinha que colocar uma cama pelo menos, e tinha que colocar um sofá. Então eu pedi para que o dono colocasse esse sofá em uma cama em um dos quartos. Aí eu expliquei que eu era um artista, que eu precisava fazer fotos, então precisava de um espaço, que era o segundo quarto, para colocar o meu equipamento e fazer como se fosse um estúdio ali. Aí ele não queria muito baixar o valor do aluguel e eu expliquei, olha, eu tenho essas 2 outras opções, que tem esse aluguel X, e se ele não aceitar, eu vou escolher a minha segunda opção, porque realmente a casa dele é uma casa que está muito antiga, precisa de pelo menos uma reforma ou redecorar, porque o negócio tá difícil, aquela casa, tá feia. E tava suja. Aqui na China, aqui em Beijing, uma coisa que eu não entendo, que aqui em Beijing, quando a gente sai da casa, a gente precisa deixar ela limpa. Só que eu fui em algumas casas, que elas estavam totalmente sujas. E tinha algumas que estavam sujas e que a gente falou, não, eu vou mandar alguém limpar, porque ele tem que entregar a casa limpa. Mas quando a casa está suja, eu sempre peço um desconto. A casa tá suja, os móveis estão tão antigos, então eu vou negociando. Aí o dono da casa se reuniu comigo e falou, eu tenho proposta de uma outra pessoa, e essa outra pessoa provavelmente ia pagar o valor que ele queria. E ele preferiu fechar com essa outra pessoa e tá tudo bem. Aí eu ia fechar com a minha segunda opção. Consegui um valor super bacana, ia fechar com essa outra pessoa. Só que aí eu vi que eu fiquei meio assim na segunda opção, porque a segunda opção era um prédio comercial. Só que o aluguel estava mais barato e o agente ia cobrar apenas 40% de comissão. E eu só ia cobrar uma vez. Ou seja, no meu segundo ano eu queria alugar uma casa por 2 anos, né? No meu segundo ano, eu só ia precisar pagar o aluguel, não ia ter taxa de agente, não ia ter taxa de serviço, nem nada. Então, compensaria ainda morar no prédio comercial, que era um prédio de frente para onde eu trabalho. Ia ser muito, muito cômodo. Só que nesse prédio, além de ser um prédio comercial, ou seja, a eletricidade e a água iam ser mais caras, tinha um outro fator que eu fiquei um pouco meio assim, que era o fato de também ser um loft onde eu morava, só que esse loft ele tinha 2 janelonas, tinha uma na frente e uma do lado, então eu achei mais iluminado. Porém, quando a gente precisa comprar alguma coisa, pedir comida, entregar uma compra na internet, tudo ficava retido no primeiro andar. Você tinha que descer, eu acho que é igual no Brasil, né? Você tinha que descer para pegar e subir e levar suas coisas. Então, para mim, eu não acho que não compensa. Tipo, eu compro muita coisa, né? Coisa pesada, coisa grande. Então, eu prefiro que a pessoa deixe na porta da minha casa. E naquele prédio não era possível. Então, isso foi uma coisa que eu coloquei ali como uma desvantagem. Mas eu ia fechar com ele. Só que um dia antes de fechar, eu fui naquele aplicativo que eu falei para vocês, que foi onde eu encontrei tudo. E encontrei uma outra casa muito parecida com a primeira casa que eu ia fechar. Aí eu mandei mensagem pro rapaz que pasmem, era da mesma agência daquela moça que o dono da casa não queria fechar. Eu fiquei assim chocado, eu fiquei até com peso na consciência, fiquei com dó. Porque aquela moça poderia ter me indicado essa casa, ela estava na mesma agência e é da área dela, de onde ela trabalha, no mesmo condomínio. Só que ela, por algum motivo, não sei, ela não me indicou essa casa aqui. Não, essa casa aqui não, uma outra casa, nesse mesmo condomínio. Aí eu fui lá, vi, gostei, falei, vou fechar na sexta-feira com você. Eu fui ver a casa na quinta e na sexta-feira eu ia fechar. Aí o agente, um super querido, ele até tentava falar inglês comigo e ele, quando eu falei, eu vou fechar com você, gente, ele deu um grito assim, contido, assim, ele virou pra trás. Parece coisa de filme, ele foi tão querido que ele virou assim pra trás e falou, aí ele falou um palavrão assim, que é pra comemorar, assim, pá, não sei o que, consegui, puta merda. Porque ele ia ganhar a comissão dele, né? Aí eu falei, então vamos fechar na sexta.
Só que tinha um detalhe. Eu queria pagar o mesmo valor que ia ser o valor da casa da minha segunda opção. Porque se fosse pagar a casa da segunda opção, ia valer a pena. Porque ia estar o mesmo valor, então ia valer a pena. Porque nesse querido, apesar de ser querido, ele ia cobrar uma taxa de comissão do mesmo valor do aluguel. Então a outra casa no prédio comercial ia valer mais a pena, porque ia sair mais barato no contrato de 2 anos. Depois eu dou os valores para vocês entenderem. Deixa eu dar valor agora para vocês entenderem. Na casa daquele querido, que eu escrevi assim, Casa do Magrinho, coloquei aqui, ó. Na Casa do Magrinho ia dar o primeiro ano 79.400 RMB, que dá mais ou menos 75 mil reais ao ano. Isso já incluindo a comissão do cara que eu ia pagar no primeiro ano. E no segundo ano, eu ia pagar ao ano só 69.600 RMB, que dá mais ou menos uns 65 reais. 65 mil reais. Então vocês veem aí a diferença do quanto que eu ia economizar. Sendo que na minha casa onde eu estava, se eu ficasse lá, eu ia pagar no primeiro ano 83.400 RMB, que daria mais ou menos uns 79 mil reais no primeiro ano. E no segundo ano, eu ia pagar... Nem sei quanto que eu ia pagar, porque eu não ia fazer um segundo ano, porque só podia ter 10 meses. Eu não anotei aqui. Aí, nessa casa desse querido, se eu fechasse com o desconto que eu queria, com o valor que eu queria, ia dar 80.400 RMB, 1.000 RMB a mais que a casa lá comercial, só que vale a pena porque aqui é mais barato o aluguel, a eletricidade, né? Então compensa. E no segundo ano, pasmem, gente, vou pagar apenas 69.600 RMB, que é o mesmo valor do prédio comercial. Só que o prédio comercial lá eu ia gastar mais, porque a eletricidade é mais cara e não tem gás lá, é tudo eletricidade. Então ia ser muito maior o valor do aluguel lá. Aí eu falei, se você conseguir fechar a casa por esse mesmo preço que a casa comercial, eu mudo pra cá. Fecho com você. Aí ele falou, não, eu vou conversar com o dono da casa, tá uma guerra imobiliária, gente, que vocês não têm noção. Eu posso até fazer um vídeo na rua mostrando pra vocês que aqui existem... Uma mesma imobiliária, ela tem o mesmo escritório, assim, tipo assim, 100 metros de distância. Tem uma imobiliária aqui, aí a mesma imobiliária tem um escritório do outro lado da rua. Pra você ver como tá concorrido o negócio. O pessoal quer ganhar comissão alugando casa. E tem muita casa, porém poucas pessoas querendo alugar, né? A oferta está muito grande, porém e a procura está muito baixa, então a gente consegue negociar. Aí ele conversou com o homem da casa e parece que o homem da casa não quis topar o valor que eu queria pagar. Aí eu fiquei assim, então infelizmente eu vou fechar com o cara do negócio comercial. E tem um detalhe também, eu não posso também demorar muito. Porque quando eu ia fechar com uma casa, quando eu gostava, no dia seguinte uma pessoa já tinha alugado a casa. Então também não podia demorar muito, né? Então eu falei assim, olha moço, então infelizmente eu vou fechar com a casa comercial lá, porque eu tenho esse desconto, mostrei pra ele a minha conversa pra mostrar que realmente eu tinha essa opção. E ele falou, poxa, aí eu falei, me dá meia hora pra eu procurar outra casa pra você. Aí foi quando ele encontrou essa casa aqui. Eu não gostei muito dessa casa aqui, mas ele falou que ele me garantia que ia conversar com o dono e o dono ia fazer o preço que eu queria. Que essa casa aqui tava um pouquinho mais cara. 300 RMB mais caro, pronto. Eu sou péssimo de matemática, sou de humana, gente. Tava 300 RMB mais caro. E pra mim tava muito caro essa casa, porque essa casa é antiga, tem esse piso aqui de taco que tá seco, tá desidratado, esbranquiçado. Vai dar um trabalhão limpar essa casa com esse piso de taco. E os móveis são mais antigos, é uma casa mais antiga, que precisa também de uma reforma. E eu falei, eu não vou ficar aqui porque tem essas desvantagens. Só se ele fizer o valor que eu quero e se ele também modificar o apartamento. A gente tem 2 quartos, então tinha uma cama no segundo quarto e tinha uma TV pequenininha aqui. Eu falei, gente, eu não quero essa TV e também não quero essa cama porque eu preciso do espaço. Aí o dono não queria muito remover os móveis, porque o dono, às vezes, eles não querem remover o móvel porque eles não têm onde botar, eles têm que jogar fora. Às vezes não compensa jogar fora, eles não querem se desfazer. Aí eu falei pra ele, olha, você tem 2 horas. Ele tinha exatamente 2 horas, porque eu já tinha marcado com outro cara lá do prédio comercial de assinar o contrato com ele. Já tinha marcado com ele pra ir lá. Você tem 2 horas pra convencer o dono da casa, porque eu vou marcar de ir lá com o cara assinar daqui a pouco. Você só tem esse tempo. Se você conseguir convencer o dono da casa a fazer isso que eu tô te pedindo, eu fecho com você. E minha gente,
Em meia hora, este rapaz conseguiu convencer o dono desta casa aqui a fazer o preço que eu queria. E o dono topou. Aí eu fiquei sem acreditar. Aí a minha cara para desmarcar o meu compromisso com outra casa. Porque o dono do outro apartamento nem morava aqui perto, morava tipo, bem distante. Ele vinha só para me encontrar para fechar um negócio. Aí quando o cara bateu o martelo aqui, deixa falou, eu já mandei mensagem com 2 horas de antecedência pra pessoa nem sair da casa e falou assim, olha, eu não vou poder ficar porque eu vou continuar onde eu mandei uma desculpa porque eu fiquei com vergonha, dei uma desculpa, falei assim, eu vou continuar ali onde eu tô porque eu vi que eu vou trocar a mesma coisa, então não vai ser futuro, não quero mais mudar, vou ficar na minha casa. Aí ele ficou muito chateado e tal, mas entendeu, né? Pedi mil desculpas, mas entendeu. Aí eu vim pra cá, pra essa casa, e fiz tudo sozinho. Contratei a mudança. O valor da mudança, gente, eu nunca paguei tão caro como eu paguei para essa casa. Sendo que, por exemplo, eu mudei de um outro distrito para cá para onde eu tô, e eu paguei muito mais barato. e a mudança do outro apartamento para cá que fica, gente, a 500 metros de distância. É atravessando a rua. Literalmente atravessando a rua. Eu morava num prédio, eu atravesso a rua para vir para cá. Eu paguei o dobro do que eu paguei porque eu contratei um serviço mais caro, eu não sabia que era tão caro assim. Quando eu fiz a cotação, ele deu assim uma previsão que eu ia gastar 500 RMB de transportando, né, contratando uma empresa. Eu geralmente separo 400, 500 ainda estava na média. Eu falei, então tá, 500 e estava lá escrito assim, isso é uma estimativa. Porque aí no dia eles vão calcular o peso das caixas, se for muito pesado e tal. E eu já tinha falado, explicado. Aí quando eu paguei, eles foram os queridos também, tentando falar em inglês comigo. Eles fizeram tudo o que eu pedi, carregou tudo bonitinho e tal, foram super atenciosos. Aí quando eu ia transferir o valor, que eu ia transferir 500, aí ele falou, não é 500, é 800. Aí eu falei, como é que é? 800? Aí ele explicou que é porque esse valor não é uma previsão, estava ali escrito realmente que era uma previsão, uma estimativa, e que, como eram 2 pessoas e as caixas estavam muito pesadas, tinha muito mais coisa que estava previsto, então ia ser mais caro. Mas que se eu tivesse contactado eles diretamente, a empresa deles, e não um aplicativo, que eu faço tudo por aplicativo, eles podiam dar um desconto e saía um preço mais ou menos que eu queria pagar de 500 RMB. Aí eu paguei assim, chorando, literalmente assim, quase em lágrimas, que eu falei, esse dinheiro e tal. Paguei. Aí vim mudar pra cá e o agente dessa casa me ajudou a fazer tudo. Colocar a internet, coloquei uma internet de 300 mega, que é o mínimo de velocidade de conexão que é aqui em Beijing. Eu achei que era 100 mega, mas é 300 mega de fibra ótica. E eles me ajudaram tudo, porque eu falei, quando eu fecho um contrato com uma casa, eu exijo isso da gente também, que a gente me ajude em tudo, porque ele tá ganhando uma comissão, né? E é muito dinheiro que ele tá ganhando. Então ele tem que me ajudar a colocar a internet na casa, ele tem que me ajudar a me explicar como é que faz pra pagar a conta que é tudo online, né? Tudo através do celular. Conta de gás, conta de luz, conta de água. Então eles me ajudam tudo isso e também ajuda a tirar as coisas que eu não preciso da casa. Aí eu vim morar aqui. E aqui estou. E essa é a história dessa casa, gente. É isso. Ficou longo o vídeo, né? Mas o que eu precisava. E olha que eu nem contei todos os mínimos detalhes, mas foi basicamente isso, né? Eu vou fazer um tour pela casa porque vocês querem para mostrar um pouco de como é essa casa. Eu tô gostando de morar aqui, que agora eu tenho 3 janelas na verdade, é uma casa bem iluminada, e eu tô gostando, gente. Então, o próximo vídeo talvez eu já faça um tour pela casa mostrando como é aqui a casa, mas é uma casa simples, antiga, mas é o que eu tenho condições de pagar. Vocês já estão sabendo até quanto que eu tô pagando ao ano do aluguel da casa, né? Até o momento, o dono dessa casa, eu já tô aqui há uma semana, quase uma semana, né? O dono tá sendo bem solícito, bem atencioso, porque como a casa é antiga, tem muita coisa que eu vou descobrindo que tá quebrado. Por exemplo, a torneira tava quebrada, alguma coisa no chuveiro tava quebrada, então ele já foi muito solícito, já trocando tudo que precisa ser trocado. E eu espero que eu tenha uma boa experiência com o dono dessa casa, porque isso é uma coisa que me deixa um pouco assim com o pezinho atrás, porque em relação à minha experiência com donos de casa, tratar diretamente, quando eu não trato com uma empresa, porque a partir do momento em que eu fecho com uma imobiliária, pago a comissão da gente, terminou aí o serviço da imobiliária. Agora, o meu serviço, a prestação do serviço é com o dono da casa diretamente.
Então, essa relação eu tenho uma experiência um pouco meio mista. Teve lugares em que eu tive ótimos relacionamentos com ótimos donos de casa, mas também teve lugares que o dono da casa ou a dona foi péssima. Eu fiquei traumatizadíssima e foi por isso que eu comecei a usar uma empresa que prestasse serviço para eu não ter contato nenhum com o dono da casa, porque eu fiquei traumatizado. Então eu espero que com este dono da casa eu não me traumatize e que seja tudo muito bom, tudo muito maravilhoso. Minha experiência aqui. Então vocês se inscrevam aqui no canal para ir acompanhando todas as tretas. Espero que não tenha treta nesse lugar e eu espero que eu consiga terminar os meus 2 anos e 3 meses de contrato, que eu fiz 2 anos e 3 meses de contrato para ficar aqui nessa casa. Então é outra polêmica também lá do vídeo que todo mundo achou no meu Instagram que eu me mudo muito, sei lá, com a frequência. Mas não, gente, eu cumpri o meu contrato. Inclusive eu estou alugando 2 casas porque a outra casa, o aluguel da outra casa, o contrato, só termina dia 2 de janeiro. Aí você já vê, né? 2 de janeiro é um dia muito ingrato para mudar, então é muito difícil mudar. Então por isso que eu quis mudar agora em dezembro, antes do Natal, que é justamente para arrumar logo toda a casa e ficar me preparando para a festa de Ano Novo, festa de Natal. Então foi o período que eu escolhi assim para morar. Então eu tenho essa casa alugada esse mês e também tenho a outra casa que já está paga. O dinheiro que eu vou receber de volta é só o depósito que eu coloquei há uns anos atrás. Então eu vou receber o depósito e vai estar tudo bem, tá? Então eu queria agradecer a todo mundo que é membro aqui do canal, que são os membros do canal. Se você quiser ser membro aqui do canal por apenas R$8 por mês, você vira membro aqui do canal e vai ajudar muito. Se inscreve, coloca um comentário, deixa seu like, isso vai me ajudar muito aqui no canal, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.